Nosso Mestre Jesus, que a luz do seu amor divino nos enche o coração de paz, de harmonia, mas principalmente de concentração e fervor em fazer o que é certo, buscando dentro de nós e no Senhor as forças necessárias para que continuemos lutando contra as nossas dificuldades e lutas, que a cada um é concedido a responsabilidade de buscar dentro de si aquilo que precisa ser mudado. Mas que tenhamos, então, aqui nessa reunião, o apoio e a luz dos bons espíritos, que com esses ensinamentos sagrados nos transformam a vista, nos permitem enxergar mais de nós mesmos e do mundo espiritual, trazendo para nós a chave que faltava nas parábolas do Cristo, a chave do entendimento que falta naquilo que precisou se esconder ao longo dos milênios. Mas que nós tenhamos a força de nos agarrarmos à doutrina espírita e sermos também seus emissários, em qualquer lugar que estivermos. E o Senhor nos dá a luz necessária, nos dá a força que precisamos todos os dias. E nós agradecemos ao Senhor de coração aberto por tudo isso. Nosso muito obrigado. Obrigado, Maria. Bom dia de novo. Vamos começar o nosso estudo abençoado do Evangelho de João, né? Porque ouvir falar de Jesus é muito bom. E o João fala com amor que ele era chamado de apóstolo, discípulo bem-amado, ou mais amado, a ponto de terem ciúmes dele. Ele mesmo conta isso. Ele fala que os outros apóstolos tinham ciúmes dele, porque ele vivia sempre com Jesus. E tanto que na Santa Ceia ele estava deitado no ombro de Jesus, né? Quando ele narra a Santa Ceia, ele fala que o discípulo mais amado estava no colo do Cristo. Ele tinha 13 para 14 anos quando começou a seguir o Cristo. Então já era um espírito ligado ao bem desde cedo, desde a juventude. E quando ele narra uma mediunidade profunda. Tanto é que ele foi o escolhido para trazer o Apocalipse, em que ele foi levado ao plano espiritual, e lá no plano espiritual eles mostravam para ele, falavam as coisas, mostravam as imagens, e ele, assustado com aquilo tudo, né, com o que ele via, ele narrava de acordo com as características que ele entendia. Nós temos, por exemplo, lá no Apocalipse, quando ele vai falar de guerra, ele fala que existiam escorpiões voadores que da cauda lançavam projéteis, né? E que tinha a boca de tubarão. Aí, se você pegar um avião da Primeira Guerra Mundial, eles atiravam lá na cauda. O atirador ficava na cauda do avião. Tem até um caso interessante no filme do Indiana Jones, né, que ele está brincando assim, está atirando, quando ele faz assim, pega o próprio avião, a asa. Aí ele brinca, fomos abatidos. Ele fala para lá. E aí eles tinham um desenho de um tubarão na boca dele. Na frente era a hélice, né? E ali foi dado o poder para infligir os homens. Então, por exemplo, como é que ele ia falar assim? Vi um avião monomotor com monohélice, né? Você entende? Não ia ter como ele falar isso naquela época. Então ele falou como escorpiões que lançavam fogo da cauda, uma coisa assim. Então é o que ele pôde falar. Então o Apocalipse está cheio de verdade, só que é preciso fazer a interpretação com calma. Nós começamos o Evangelho do João, ele já falando do Cristo, dizendo que a luz do mundo, a luz se fez nas trevas e as trevas não reconheceram. Então a narração de João, ela é considerada a mais religiosa, a mais, eu diria, inspirada da vida do Cristo. E ele é o que mais fala dos problemas que o Cristo passou. Ele fala, igual nós lemos lá, que os irmãos não gostavam dele,
né? Ele fala claramente isso. Ele fala dos fariseus sem medo, os outros não falaram tanto assim, mas ele falou isso com bastante clareza. Então veja que a última parte que a gente leu foi sobre a mulher adúltera, que em adultério, que mandaram que eu tirar a pedra. Cristo falou que quem tivesse sem pecado atire a primeira pedra. E ela disse: ninguém, Senhor, né, que ninguém te acusou. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse vai e não peques mais é muito importante, né? A gente errou, tendência a não pecar, não errar de novo. Só que parece assim, nossa, então eu sou uma pessoa que há 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos estou falando mal dos outros, agora eu não vou falar mais. A força que você usa pode ser muito grande, mas a chance de você conseguir isso de um dia para o outro é bem pequena. Então, o que ele está dizendo é: tente não pecar mais. Com que autoridade o Cristo fala isso? Não só com a autoridade de quem conseguiu a perfeição, mas da história de vida do Cristo. Diz que ele foi um espírito que, durante a evolução dele, que ele já foi humano como nós, ele era do tipo que, quando ele percebia que estava errado, ele não tentava não fazer de novo. Ele já lutava contra o erro. Ele não se associava ao erro. Ele não ficava nos vícios. Ele tentava sair. Então, ele teve uma evolução rápida nesse sentido em relação à maioria. Ele fala com toda a autoridade: vai, não peques mais. E se não peques mais, indica que tente não errar de novo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja que ele diz: eu sou a luz do mundo. Que luz é essa? Ele é que veio trazer a salvação das almas. No estudo de sexta-feira, a Maria leu um trecho do Nosso Lar, né? Inicial, lá do primeiro capítulo, em que o André Luiz fala assim, que as questões filosóficas e científicas ficaram em segundo plano quando ele estava sofrendo lá no umbral. Aí ele fala que ele já conhecia um pouco o Velho Testamento, tinha ouvido sacerdotes, mas nunca tinha levado aquilo a sério. Ele ainda diz assim, que ele ficava nas contradições por sua própria escolha. Mas o que significa isso? É simples. Você fala de Deus, as pessoas começam a questionar: então por que tem miséria? Esse questionamento ele já levaria o indivíduo a acreditar em Deus se ele não tivesse preconceito. Mas as contradições, muitas vezes, não somente denotam falta de fé, mas elas denotam também o desespero do indivíduo de não ouvir a verdade e não aceitá-la, porque ele teria que modificar, ele teria que mudar o íntimo dele. Compreende? Acontece muitas vezes. Então, lá no começo, o André Luiz, ele dá umas palavras, ele fala algumas coisas, ele começa dizendo assim: a vida é luz e a morte as ilusões. Então, na Bíblia, fala-se de vida e fala-se de morte. Ele inicialmente já começa para mostrar que aquela literatura está diretamente associada aos ensinos do Cristo, que está associada ao ensino de Kardec, que está associado profundamente ao Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que é bem claro. Lá ele fala claramente o que é morte? Ilusão. Então, quando Cristo fala: vim para que tenham vida, ele fala: vim trazer a luz, vim trazer a realidade, a verdade. E aí, quando eles falam assim, várias vezes no Velho Testamento, né, que o indivíduo morreu, ou que ele vai para a morte, é porque ele vive as ilusões do mundo. É o que nós chamamos de iniquidade. Então, aqui quando ele fala: eu sou a luz do mundo, ele está dizendo assim: eu vim trazer a verdade e a felicidade. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você vê que vida e luz estão associadas. O que é a vida? A vida são as virtudes. É o contrário da iniquidade. O que é a iniquidade? É o egoísmo. O contrário do egoísmo é a caridade, o amor. Então aqui ele diz assim: vim para trazer o amor, e do amor a caridade. Isso é vida. E quem tem essa vida
não está em trevas. O que são as trevas? Não cai nas ilusões. E as ilusões são várias, né? A ilusão de poder, ilusão do dinheiro, ilusão de que nós somos diferentes dos outros, de que Deus olha para a gente de forma diferente, que Deus vai ver toda a injustiça que é feita conosco enquanto a gente está fazendo injustiça com os outros, porque nós não olhamos para nós mesmos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec faz comentários sobre a doutrina de Sócrates e Platão. E Sócrates, num dos comentários, coloca a ideia de que o homem tem muito mais facilidade de ver os defeitos dos outros do que os seus. E o Cristo fala assim: vê a trave vê o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave no seu olho, que é a mesma coisa. Passado para nós aqui, a tendência nossa é não ver que a gente erra. É passar a culpa sempre. É achar que os outros é que fizeram que a gente não comete erro. Isso é tão complicado que a gente precisa meditar, aprender a pensar e não ter medo de pensar. Não pode ter medo de pensar. Que se a gente não tomar cuidado, a gente toma o certo pelo errado e o errado pelo certo. Então, quando eu estou defendendo uma coisa que é certa, eu não preciso defender com raiva, com unhas e dentes. Só de saber que está certa, em paz, eu vou atrás dela. Se der, Deus. Se não der, não deu. Porque não depende só da gente. Mas se eu passo a defender aquilo que eu acho que é certo de uma forma violenta, eu já estou errado. Compreende a questão? Isso é diferente de energia. Acontece que a gente não consegue dosar nossa energia muito bem. Muitas vezes uma energia direcionada, ela, para as pessoas, significa violência, raiva. Mas depende, tudo que Deus está vendo é do que está no interior do indivíduo, que está dentro dele. Por exemplo, qual que é a intenção? A intenção é boa? Compreende isso? Então, está fazendo coisa boa. Só que aí, veja bem que coisa interessante. A obsessão e a gente mesmo, a gente fala da obsessão porque ela potencializa o que nós somos. Não é o obsessor que é culpado. Isso precisa ficar bem claro, tá? Mas, por exemplo, eu já vi isso, vi briga em escola. A pessoa é maltratada, a outra vai e grita. Ao invés da pessoa que maltratou pegar no que ela fez, ela fala assim: você gritou comigo. Ué, ela foi maltratada? Então ela pega num ponto em que ela já pega toda a culpa e lança em cima da outra pessoa. O ser humano faz isso quase o tempo todo. Quase o tempo todo. Para que ele faz isso? Ele não aceita olhar para dentro de si. Aí nós vamos pegar aquela... Vocês entendem que eu estou falando da luz, né? Aí nós vamos pegar aquela lição, número 25 do Neil Lúcio, chamado A Visita da Verdade. Já li algumas vezes, não sei se vocês lembram. A Visita da Verdade fala de um homem que vivia numa caverna e a caverna era mal cheirosa, escura, e ele era um devoto do Senhor. O Cristo conta essa história na casa de Pedro. Devoto do Senhor significa que ele já acreditava nas bênçãos de Deus, a fé já estava lá, de certa forma, instalada nele. Mas ele vivia reclamando daquele ambiente pestilento em que ele vivia, mal cheiroso, sujo. E orou com muita fé, pedindo ajuda a Deus. E aí Deus mandou o anjo da fé. A fé veio, o exortou a acreditar, a continuar trabalhando. A fé foi embora, ele ficou bom durante um tempo, passou um tempo, começou a reclamar de novo o cheiro da escuridão, e orou e chorou e pediu a Deus. Deus mandou o anjo da esperança. E na esperança falou para ele confiar em Deus, acreditar que as coisas, as promessas do Senhor vão ser cumpridas e continuasse trabalhando. Eu estou resumindo bem, né? E o anjo foi embora, ele ficou sozinho durante um tempo, melhorou, se alegrou, voltou a chorar de novo, voltou a reclamar de novo. E Deus, apiedado, manda o anjo da caridade. A caridade chega, limpa o ambiente, ajuda ele, arruma tudo, organiza a situação dele, ele fica muito feliz com isso, o anjo vai embora. Passado um tempo, as mesmas reclamações,
os mesmos problemas e o choro convulsivo nas orações. Então, Deus finalmente lhe manda o anjo da verdade. E chega como uma luz que mostra que ele é a causa do ambiente fétido, porque o corpo dele é cheio de feridas. E aquelas feridas mal cuidadas geravam um mau cheiro, aquele ambiente ruim. E quando a luz da verdade chega e mostra isso para ele, ao invés dele lutar para se curar e se cuidar, ele sai correndo procurando uma outra furna para poder viver. Entendeu a profundidade disso? O nome é a visita da verdade. A verdade chega na forma de luz. Veja como os textos espíritas casam com o evangelho. Entende? Casam perfeitamente com o evangelho. Então, esses conceitos que a gente está aprendendo aqui, de luz, de trevas, de vida, de morte, de caridade, para eles é normal, eles falam essa língua, os espíritos superiores. Então, eles estão falando uma língua que cabe a gente interpretar. Mas qual o significado disso? A visita da verdade tem o significado de que você vê você não vê o argueiro no seu olho, mas vê a trave no olho do irmão. Você não vê que você tem seus problemas. A gente não vê que a gente tem os problemas. Então, é uma luta olhar para dentro de si. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê a ferida e sai correndo buscando outra furna. Você não quer ver. Você acha que você não tem. E aí, qual que é o recurso psicológico que a gente usa para isso? Você sabe? Projeção. Já ouviu falar? Explica o que é projeção. Você estudou psicanálise. Projeção é um conceito psicológico de que quando a gente não quer enxergar as coisas em nós mesmos, a gente projeta no outro. E da psicanálise, né, eles começam a perceber isso no paciente, por exemplo. Quanto mais você critica, quanto mais energia assim, de discórdia você coloca no comportamento de uma outra pessoa, maior é a chance de você ter esse comportamento dentro de si, e aí você se esconde tanto de enxergar ele que você precisa projetar no outro. Então, é assim, as coisas que acontecem muito no dia a dia, né? Assim, por exemplo, de julgar extremamente forte uma pessoa por um comportamento, criticar ela veementemente, mas não é capaz de enxergar que no próprio comportamento você expressa o que você está colocando no outro. A frase de Freud sobre isso é assim: quando você me fala mal de uma pessoa, você me diz mais de você do que do outro. Sim. Veja que interessante. Isso é psicanálise, ele não era espírita, tá? Pelo menos até onde nós sabemos. E é diferente de enxergar o comportamento do outro, né? É porque tem uma energia ali envolvida, né? De crítica, de inconformação, né? Que demonstra que aquilo não está bem resolvido. O que o Cristo nos ensina é assim: vendo o problema no outro, tenha caridade. Mas se falta caridade, a gente acusa. E a gente acusa na proporção em que a gente não quer ver aquilo dentro de nós. Vou dar um exemplo. Para quem parou de beber, deixar bem claro que a gente fala os conceitos espíritas, a gente não julga, tá? Então, muita gente, a gente fala de bebida, as pessoas acham que a gente está falando não beba. A doutrina espírita não fala isso. A doutrina espírita diz, não é aconselhável, faça o que você quiser. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu sei que eu fui bebum noutra vida, eu tive hepatite quando era criança. Pela quantidade de Coca Zero que eu tomo hoje, se fosse cerveja, eu morri cedo nas outras vidas. Porque eu tive esse problema de fígado. E eu fumei também, eu acredito. Por quê? Porque eu tive bronquite. Você achar que teve essas coisas assim, foi coisa de criança? Foi, da criança que noutra vida bebeu e fumou. Então não tem moral para falar nada disso. A gente não tem. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então nós não fazemos isso. Mas nós somos obrigados a colocar aquilo que a doutrina espírita fala. Isso é óbvio. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os oradores espíritas. Porque o obsessor trabalha para você não falar daquilo que vai te colocar no próprio problema. Os obsessores trabalham para você não falar aquilo que você vê em você. Você evita falar na palestra. Eu sei disso, sou palestrante desde 12 anos de idade. Então, é sempre uma luta, né? Falar dessas coisas. Então, mas
graças à bondade de Deus, à força dos bons espíritos, vai ter que ter humildade para assumir os erros e vai falar sim. A gente fala de coisas que nos afetam, evidentemente. Não podemos deixar de falar isso. Vamos pegar esse exemplo da bebida. Essa questão da bebida que a gente comentou, quem já deixou de beber sabe que não é fácil, concorda? Porque não envolve só parar de beber. Envolve relação com os amigos, deixar de sair, é mudar o ambiente, não é? Aí você olha uma pessoa e fala assim, nossa, estou tentando parar de beber, você olha com raiva para ela, quem já bebeu? Olha como, pô, vai lá, dá força, né? Você vai conseguir, não foi fácil. Aí, se uma pessoa, então, é invejosa, e eu já fui invejoso, não sou mais, ô, filho, é assim mesmo, a gente fica querendo as coisas dos outros, né? Mas não é, Deus dá o melhor pra gente. Aí, mas se eu tenho inveja dentro de mim, nossa, mas invejoso é complicado. Invejoso é difícil. Detesto invejoso. Vocês entendem a diferença? Quando você passa pelo problema, você adquire a experiência da dor da superação, do sacrifício. E você não olha a pessoa que está passando por um problema que você passou com raiva. Você olha e fala assim, difícil. Entendeu? Difícil, complexo. E aí você tenta ajudar. Agora, a raiva, ela diz assim, não está superado ainda dentro de você. Compreende isso? Não está superado ainda, está difícil. Então, eu passei há um bom tempo atrás nos estudos espíritas, graças aos estudos espíritas, quando eu sentia raiva de alguma coisa, raiva, e depois eu tive que diferenciar raiva do desejo de acertar. Entenderam a diferença? A energia colocada para acertar. Isso que me elucidou bastante foi uma mensagem do Emmanuel sobre João Batista. E João Batista era certo daquele jeito porque ele tinha defeito para consertar. O Cristo era em paz, não tinha defeito nenhum, nada, era tentação. E o João Batista estava lutando contra as tentações. Então ele é extremamente austero, duro com ele mesmo. E aquela dureza passava para os outros. Então a gente sendo duro com a gente mesmo, a gente precisa ter essa dureza conosco e tomar cuidado também para que isso não se exceda. Porque a ideia é a gente carregar todo mundo com a gente. Né? Vamos também, para com isso, vamos junto. É bonito isso. Mas a gente não se exceder. Mas aí, quando eu começava a olhar determinada situação, eu falei, opa, tem dentro de mim, vamos procurar que eu vou achar. E achava sempre. Sempre. Até as coisinhas mais simples. Mais simples. Você acha, você vai achar dentro de você tudo aquilo que incomoda nos outros. É só olhar. A questão é, como fazer isso? Então vamos lá, vamos falar da nossa psicologia, nós estamos falando da luz, né? Da verdade. Então vamos falar um pouco da verdade. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. Todos, com certeza aqui, todos nós, acordamos um dia e falamos, nós vamos ser melhor. Amanhã eu não vou fazer isso. Não é assim? Dura quanto? É igual o pessoal que brinca assim, me dá uma vontade de estudar, peguei um banquinho, sentei, esperei a vontade de passar. A questão é, você pega, os alunos são assim no começo do semestre. Esse semestre eu vou estudar. Dura 3 dias. Assim. Na sexta-feira, se eu der aula na segunda, na sexta-feira, você já olha para a cara do cara e tá assim, desistir da vida. Na primeira semana de aula. Primeira semana de aula, assim, nesse semestre vai ser diferente, né? Porque a energia para manter é difícil, porque os reflexos condicionados foram adquiridos ao longo de milênios. Entendeu? Aí o que acontece? Eu tenho que estar sempre lutando. Para eu estar sempre lutando, eu tenho que ser flexível ou austero comigo mesmo? Austero. Se eu sou austero comigo mesmo, eu gasto minha energia, concorda? No que eu gasto energia, essa energia, é fácil você não jogar essa energia para os outros? Quer ver um exemplo? Você quer vencer a maledicência. Você chega no emprego, o pessoal está falando. Aí você vai chegar lá e falar assim, oh, você já tem aqui dentro de si, né? Ô, meus irmãos, tá tudo bem, estou saindo. Já sabe, que povo falar mal dos outros, já sai raiva, sai para o lado. Por quê? Porque você não quer ficar perto daquilo. Aquilo te faz mal e você decidiu que faz mal. Você só não sabe agir de maneira educada para sair daquilo. Vocês compreendem a questão? Então, o que está dentro de nós nos aflige. É lei. Nós temos dentro de nós a luz de Deus, que é a consciência. Tudo que a gente faz de errado, a consciência acusa. Então, aquele negócio da pessoa estar vivendo a vida, sorrindo, que está na boa, é sorriso de Facebook. Por trás daquele sorriso, lágrimas, choros, tristezas, dores, insônia.
e outras situações gravíssimas da alma. Porque não tem como o indivíduo fazer apologia às coisas materiais sem sofrer profundamente. Não tem jeito, a não ser que ele não seja filho de Deus. Isso é possível no universo? Mas as pessoas querem passar aquilo para poder ter dos outros alguma vibração de simpatia para amenizar a dor da culpa. Entendeu o que eu falei? Ela quer amenizar a dor da culpa. Então a pessoa está sempre sorrindo, feliz, esbanjando, gastando o tempo dela em coisas materiais e não em coisas espirituais. Por que que nós temos que orar por essas pessoas e desejar o bem para elas? Porque nós já passamos por isso. E nesses momentos em que a gente aceita o Cristo no coração como luz, verdade e vida, na verdade o caminho, a verdade e a vida, nós devemos pensar assim: eu pelo menos já estou tentando. Então vamos fazer uma análise. A pessoa está tentando, ela é tensa, nervosa, ela está lutando, todo dia ela está assim, parece que ela está mal-humorada, mas todo dia ela está ali lutando para ser melhor, ela está brigando, ela está orando. A sociedade vai olhar para essa pessoa com não bons olhos, como ela vai olhar para alguém que te chama para passear, para beber, para fumar, para usar droga, para sair para bobagens, para você deixar suas obrigações. Quem que a sociedade aplaude? Fala para mim, vocês que vivem na sociedade, que eu quase não vivo aquele negócio chamado sociedade. Fala para mim. Ninguém sabe nada. E ninguém quer falar nada, nem lá, nem aqui. Eu sou o espírito. Com certeza, é o social. É social. Aí me fala, quem está mais perto de Deus? E por que que essa pessoa que está lutando para fazer isso, ela é mal vista? Os obsessores não querem que aquela pessoa tenha influência social, gente. Entenderam a questão? Ela perde a influência social dela. O obsessor, ele quer o agridoce. O indivíduo, em sorriso, leva o veneno nas famílias. Dentro da família. Para os amigos. Ele, de forma manhosa, ele fala assim: ei, vamos sair para tomar uma? Vamos nos divertir? Vamos aproveitar a vida? A vida é o Cristo. E o Cristo não faria isso. Entenderam a diferença? Compreenderam? Eu falo, nossos estudos são complicados, porque ele vai trazendo, a gente vai trazendo situações do dia a dia. De outra forma, não tem por que a gente ficar estudando, senão a gente vai cair numa ilusão muito grande. Nossa, eu estou lá no centro, estou nos estudos, a gente fala de Deus, de caridade. Aí os obsessores falam assim: então, você já é caridoso, você já é bonzinho. É só você fazer uma máscara de bonzinho, carinho de humilde, e pronto. Gente, vou falar uma coisa para vocês: tem um umbral só para espírita com essa cara, viu? E a coisa é grave. Porque a questão é da sinceridade íntima. E a sinceridade íntima, quem vê é Deus. O Cristo era sociável? As pessoas buscavam o Cristo para ajudar o Cristo ou buscavam para receber do Cristo? O Cristo foi parasitado pela população quando ele estava aqui. Até hoje ele é parasitado. Você quer ver? Quem é que quer ser amigo do Cristo? Quase ninguém. Quem que chega e fala assim: Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, me proteja. O que você dá em troca? Você é amigo. A coisa é tão interessante que um servo pede as coisas ao seu senhor. O Cristo chega para os apóstolos e fala assim: não vos chamo mais de servos, mas amigos. Eles pararam de parasitar o Cristo e começaram a trabalhar junto com o Cristo para o crescimento da humanidade. Então, se eu sou amigo do Cristo, eu sou aquele que vou trabalhar pela doutrina do Cristo. Eu vou interpretar, vou ler, vou começar a trabalhar dentro de mim. Mas você querer, isso aí é uma falácia da sociedade maldosa, que é você querer ser melhor e não lutar contra os seus problemas, dificilmente você tem carinho de bonzinho. Muito difícil. Porque a luta é medonha. Você está tentando vencer os vícios morais. É muito difícil você se manter tranquilo o tempo todo, manter em paz. Se consegue, ótimo. E lá dentro é um borbulhão, uma situação complexa. E a gente passa por isso. E aí, aquele que é médium, a situação complica mais ainda, porque ele sente a vibração dos outros. O indivíduo sente que
que ele está num lugar e que as pessoas são falsas, que elas não são aquilo que os outros estão vendo. Ele vê a falsidade, ele vê a maldade acontecendo, ele percebe que aquela situação ali vai gerar um problema, e aquilo lá ele já fica preocupado, ele vai lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Aí ele fica preocupado com coisas que parece que não tem a ver com a alçada dele, mas ele está vendo um colega puxando o tapete do outro, e ele vai tentar arrumar as coisas, ele vai orar, e ele vai tentar, ele vai ficar tranquilo, assim, e aí, irmão, não segue tua mão? Entendeu a questão? Vocês entendem que a situação é complexa e ela exige de nós austeridade? O Evangelho fala virtude austera. O que é essa virtude austera? É você todo dia estar lutando para ser melhor. Se você encontra em você os problemas graves, que você enxerga que está te distanciando, que você mais quer, que é se aproximar do Cristo, como você vai ficar em paz o tempo todo? Muito difícil. Muito difícil. Aí o pessoal fala, o Chico tinha aquela cara de bonzinho. Cara, ele tinha. Ele chegou para o Emmanuel e falou assim, para o Emmanuel, da desencarnação, falou assim, será que eu vou ter um minuto nessa vida da paz que eu nunca consegui? É que ele era educado, ele é um espírito educado, ele não passava. Ele falava com calma, com tranquilidade, por isso que ele é Cândido. O nome Francisco Cândido é muito significativo. Francisco, ele queria agir como Francisco de Assis, que foi João Evangelista. E a principal virtude do Chico era ser cândido. Ele nunca ofendeu ninguém nessa encarnação. Então é Francisco, em homenagem ao Francisco, Cândido pela candura dele, Xavier era o nome, entre aspas. Compreende? Ele era o Xavier. Mas aquilo tudo ali, eram os adjetivos da vida dele. Francisco Cândido. Tanto é que ele via Francisco de Assis. Num dos casos, ele entrou no orfanato e começou a chorar abundantemente. Chorava e as pessoas ao lado dele não entendiam, e o Chico chorando. O Chico não tinha uma cara muito bonita, você imagina chorando, né? Que coisa complicada. Aí o Chico chorando, passou, ele não quis falar nada. Chico, o que foi? Chico não falava. Aí passou um tempo, ele falou assim, eu tive a oportunidade de ver Francisco de Assis. E a beleza da aura dele, das vibrações, era tão grande que me emocionou. Você chorou por causa disso? Não, porque vocês não podiam ver como eu estava vendo. Veja que coisa interessante isso. Se ele viu Francisco de Assis, vocês acham que ele era de que nível? Entenderam a questão? Se Francisco de Assis foi visitar um orfanato junto com Chico, que nível você acha que era esse espírito? Tudo bem que são deduções minhas, mas eu me sinto à vontade para compartilhar com vocês isso. Então o Chico falou, eu não tive paz nessa vida. Porque ele, médium desde criança, ele ouvia espírito. Ele via espírito com a cabeça estraçalhada. Parecia na frente dele espírito lá que tinha sofrido um acidente. Um dos miolhos estourados. Menino. E conversava com esses espíritos. À noite ele conversava com os espíritos. De dia ele conversava com os espíritos. Ele estava assistindo aula, o espírito falando com ele. Ele ia trabalhar, o espírito falando com ele. Vou falar para vocês que a nossa mediunidade está, assim, uma porcentagem mínima em relação ao do Chico. Já dá um problema, porque todo dia já acordo com os espíritos conversando, já vivo com os espíritos conversando, quase o tempo todo falando, e a questão é ficar separando o joio do trigo. Já é uma dificuldade, imagina o Chico que via tudo, sentia tudo mais que a gente. Compreende a questão? Hoje eu sou mais sensível que antes. Aí eu estou pensando assim, né? Pelo menos eu sei como é que era antes. Antes, por exemplo, determinadas coisas não me afetavam. Ia lá tentar ajudar os outros, mas eu não sentia. Era mais fácil. Você via mediunidade, sensibilidade baixa. Chamava as pessoas para conversava. Uma certa frieza, precisava daquilo para estudar. Né? Hoje, como a sensibilidade está maior, quando você vai ajudar, você já pega a vibração de quem está lá. E a dos obsessores, a do encarnado, e o desejo, e as coisas tudo, aquilo vem, e se você não tomar cuidado, passa a ser a sua vibração, vocês entendem? Então não dá para julgar as pessoas.
Muitas vezes você está vendo uma criança, um adolescente irritado, nervoso, bravo, o tempo todo tenso. Pode ser um médium que não sabe que é médium. Não é porque a pessoa está ali que ela é má, que ela é brava, ela está jogando, ela está com raiva, ela vê, ela tem problema com a autoridade, com transtorno opositor desafiante. Mas, na verdade, ela está vendo a maldade do professor, ou do chefe, ou da pessoa, entendeu? Não é que ela está desafiante, ela está vendo que aquilo não é verdade, aquilo fere o coração dela e ela desafia. Então, na verdade, você tem que trazer a pessoa para Deus, se ela quiser vir. As encarnações, muitas vezes, são decididas na adolescência. No livro que a gente estava lendo, terminamos, Sexo e Destino, André Luiz explica, você tem que prestar muita atenção nos detalhes, que a família que passou pelo trânsito complexo da vida lá, que é narrado no livro, desde os 14 anos de idade, uma das pessoas centrais do livro já tinha decidido, assim, já tinha votado o coração para as coisas materiais e, na tentativa de ajudá-los, os espíritos falaram assim, nós não temos ninguém nessa casa que faça uma oração, que tenha feito qualquer trabalho de ajuda ao próximo. E a matriarca da casa era uma das senhoras que fazia bazar beneficente. Olha só. Olha a situação. Mas ela fazia para estar em contato com as damas da sociedade. Então eles não encontraram ninguém que pudesse orar para poder ajudá-la. Orar. E a gente muitas vezes não sabe da importância da oração. E eles não tinham mérito, porque desde criança, desde os 14 anos, adolescente, a menina já tinha decidido que ela não queria nada com as coisas religiosas. Como os pais não se importaram, então não tinha como ajudar. Olha que ponto. Eu falei para vocês que um dia eu estava, era um sábado à noite, eu estava na República, tinha começado a fazer faculdade, estava assim na sacada. República, né? Você sabe o que é lá em Berlândia. Aí chega um espírito e fala, Thales, vamos orar pela fulana, sua prima. Prima de segundo grau. Eu falei, como assim vem na minha cabeça um nome, que é uma pessoa que eu vi 2 vezes na vida, quando eu era menino, e vem, faz isso, eu fiquei pensando, falei, vamos orar. Então faz oração. Fiz oração. Terminou, perguntei para ela o que houve. Falei, ela, nesse momento, ela precisava de uma oração, ela decidiu largar as drogas. Eu falei, mas e a família? Ninguém em condições de orar. Ninguém em condições de orar. Veja que situação. Vai achar um parente distante lá longe, porque ele sai procurando. Nos enterros, as pessoas ficam falando, conversando, e o recém-desencarnado precisa de oração para ser ajudado. Nós temos casos, narrações, os espíritos saem atrás da pessoa mais próxima possível que tenha condições de fazer uma oração. E aí, o médium atento, ele vai ser chamado a atenção, ó, fulano morreu, ora por... Aí ajuda. Então, falou em morte, já pede o nome e faz a oração. Se coloca à disposição para ajudar. Você já está ajudando os bons espíritos, já está trabalhando no bem. Nossa, então eu já sou virtuoso. Não, você não mudou nada dos seus defeitos. Você só está fazendo um trabalho de ajudar o próximo. Olha que situação interessante. Então quer dizer que eu só passar a minha vida no centro, ajudando as pessoas, e não mudar nada dentro de mim, eu vou evoluir? Vai, porque as pessoas vão gostar de você, mas você não mudando a sua maneira de ser, você ainda continua distante de Deus. Aí o Cristo não vem ensinar a fazer, mas a como fazer. Se faz por desencargo de consciência, não é fazer. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então veja que quando Jesus traz a verdade, fala, quem me segue não andará em trevas, para facinho aqui, ó, para interpretar, ó, vou seguir Jesus. Aí da boca para fora não dá. Na introdução do nosso lar está escrito isso. Emmanuel fala isso. Não, o próprio André Luiz fala isso. Não é aderir verbalmente, mas através da ação. Então, olha só, muitas vezes a gente está lutando, para vocês verem os tipos de níveis que nós temos. Lutando para as pessoas virem ao centro, ou ir à igreja, ou ir ao templo religioso, não é?
Vamos lá, fulano, vai fazer bem, que a gente sabe que faz bem, né? Não quer ir. Do grupo que vai, a maioria adere verbalmente. Aí eu vou, eu gosto, nossa, muito bom as músicas, eu vou na igreja todo domingo e boto aquilo, agora eu já estou no céu. Coitado. Se não tiver um trabalho de renovação constante, não melhora. É o tempo todo. Desses que aderem verbalmente, são chamados a atenção algumas vezes. Alguns ficam bravos, outros não voltam. Não voltam mais. Se o pastor for lá e falar uma coisa, e a pessoa que está do lado percebe que é para a pessoa, e a própria pessoa percebe, não volta mais para o tempo. Fala, não vou. Está falando de mim? O pastor nem sabe quem é. Quantas vezes a gente aqui fazendo os estudos, a pessoa chegou para mim, você falou para mim, né? Eu falei, o quê? Tal coisa. Não, os espíritos incentivam, a gente vai pegando o raciocínio e vai seguindo, eles vão levando. Aí quando toca, a pessoa já acha que é para ela. Então, assim, nós temos umas 15 pessoas assistindo aqui e umas 1000 no plano espiritual. A pessoa acha que é para ela, né? O egocentrismo é tão grande que os bons espíritos vêm e nos intuem para falar para a pessoa. Serve para todo mundo. Aquele que absorveu tem que entender que é para renovar. Agora, a gente não fala para uma pessoa para outra, nem lembra, né? Muita gente conversa com isso. Essa aqui mesmo já falou, né? Aquilo foi para mim, né? Não sei, foi mais para mim. O que a gente aprende? É para mim que eu falo. Por que eu estou falando para mim? Mesmo que seja uma psicofonia. Porque é o que tem na minha cabeça, eu não tenho jeito de fazer psicofonia sendo que eu não tenho na minha cabeça. Então, o que o Allan Kardec ensinou no livro dos médios? O médium é o primeiro a receber a mensagem. O Emmanuel também fala isso. Logo, serve para ele. Então, tudo isso aqui serve para mim. Aí tem um caso interessante que aconteceu com o Divaldo, né? O Divaldo, anos e anos psicografando, falando. Aí um dia ele dá uma de carente com a Joana de Anjos. Você, Joana, todas essas mensagens que você escreveu, nenhuma foi para mim? Ela fala para ele, todas foram para você. Os outros é que aproveitam os recados que eu te mando. Entenderam a questão? Como funciona? Então é bom vocês entenderem isso. Aqui a gente não fala de fulano de ciclano. Se o espírito manda alguma coisa para a gente, se eles direcionam, algumas vezes o direcionamento é claro. Tem vários tipos de direcionamento. Teve, no último estudo que eu fiz, eles falaram assim, conta aquela história. A gente conta a história. O outro direcionamento a gente nem percebe, vai seguindo no caminho, assim, vai direcionando. Por exemplo, ontem à noite nós estávamos falando sobre você fazer o bem e não sofrer por fazer o bem. Aí isso me veio na cabeça hoje. Vai servir para a conversa de ontem à noite? Vai. Mas não foi necessariamente para chegar nas pessoas para quem a gente estava falando, entendeu? Os espíritos mandaram, talvez queiram reforçar. Isso não serve para ninguém, só serve para quem passou por isso. Vocês entendem a questão? Assim o Cristo falava para as pessoas. Algumas vezes ele falou direto. Aí ele deixou bem claro: vós, fariseus, aves de rapina, né, exploradores de viúvas, vasos caiados por fora e podres por dentro, cheios de podridão. Ele falou claramente: nós não temos essa moral. Não temos. A doutrina espírita muda tanto a gente. Eu, aos 14 ou 15 anos, acho que era 15, eu fui para uma psicóloga, ela falou, escreve aí 10 defeitos, 10 virtudes. Eu fui escrevendo defeito, deve ter dado uns 18. Virtude, eu acho que eu escrevi umas 2 ou 3. Ela olhou para aquilo e falou assim, ué, primeira vez na minha vida, e ela não era tão nova assim, tanto na faculdade quanto aqui, que alguém bota mais defeito que virtude. Fiquei achando aquilo estranho. Aí eu concluí, era doutrina espírita. Era doutrina espírita. E aí a experiência foi mostrando algumas coisas. Uma aluna minha, dedicada, estudiosa, um dia conversando, a gente falando das dificuldades, ela falou assim, mas a gente tem virtude, né, professor? Tem que lembrar delas. Eu falei assim, essa é a obrigação cumprida. Mas eu não vou ficar em cima da virtude, enquanto que, na verdade, tem defeito para resolver. Entenderam a questão? Porque senão eu até pego uma falsa virtude, subo no pedestal e falo, estou bem.
Aí é uma questão de estratégia, cada um usa como quer. Compreende essas questões? Aí nós também passamos um questionário para um grupo de pessoas e pedimos para colocar só 6 virtudes e 6 defeitos, né? O que acontecia no caso dos defeitos? 3, 2, não queria colocar. Ou, muitas vezes o defeito era a própria virtude, que ela botava como defeito, porque a carência era tão grande que ela queria dizer que ela era tão boa naquilo que era um defeito de ser tão boa naquilo. Nós ouvimos a pessoa falar isso. Pessoas religiosas, não espíritas. Pessoas religiosas. Tem um espírita mesmo, acho que tinha uma pessoa. O que acontece nessa situação? O Espiritismo nos ensina a olhar para dentro de nós para que a gente vença as trevas e tenha a verdade. E a luz da vida é o Cristo. Aí a gente começa a ver defeito. Quem vê defeito, as pessoas gostam? Eu tenho uma parente que, quando você começa a falar de problemas da humanidade ou da família, ela tem desespero. Não, vou falar de coisa boa. É exatamente o que o obsessor quer. O mundo tá bom, tá maravilhoso, tá todo mundo feliz, até desencarnar. E aí você encontra a verdade de frente. É onde nós vamos ser postos em frente à nossa consciência. E ali não tem jeito de fugir. A maldade que foi feita vai aparecer, a bondade também. Toda a falsidade vai aparecer, todas as mazelas vão aparecer na forma de cor, imagem e sofrimento ou alegria. Aí sim o Cristo veio trazer a vida. Que é encontrar a verdade. Vocês acham que a verdade da humanidade de hoje é uma verdade que só tem coisa boa? Pelo estado de evolução que nós estamos nos estudos espíritas, a quantidade de vício é maior ou menor do que de virtudes? É maior. Logo, a verdade significa nos enxergar. Nós vamos enxergar só coisa boa? Não tem jeito. Significa que a gente não precisa ter esperança? De forma alguma. Pelo contrário, nos encher de esperança. Porque Deus nos enche de esperança, de alegria e de felicidade. Eu tenho que estar cheio de esperança para poder vencer minhas más inclinações. E tem que estar bem-humorado. Não é fácil. Muitas vezes uma pessoa tensa, ela carrega consigo não só o problema dela, mas tudo que está em volta, porque ela quer ajudar as pessoas que estão em volta. A busca desesperada por uma felicidade material é um dos maiores engodos da Terra. Uma das maiores falácias sociais que está sendo colocada nas mídias sociais o tempo todo. O desespero das pessoas é uma felicidade que não existe. É a felicidade da bebida, é a felicidade do passeio, é a felicidade do conforto material que está chegando para a maioria das pessoas, a ponto de que, dadas as circunstâncias sociais de hoje, as pessoas estão se dando ao luxo de trabalhar menos, sendo que o Cristo ensinou que o trabalho é a base da vida. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O ponto que nós estamos chegando está tão grave que a busca pela comodidade deixou o espírito lento no sentido da busca de Deus. Então, quando Cristo fala assim, quem me segue não andará em trevas, vamos pegar 2 verbos, seguir e andar. Ação. Para seguir o Cristo, você tem que sair do seu comodismo, você tem que sair de onde você está. E tem que começar a andar, a trilhar. E trilhar o caminho certo, ele falou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque grande espaçoso é a porta e o caminho da perdição. Para isso, você requer o quê? Atenção, dedicação, ou aquilo que foi falado para o Chico, pelo Emmanuel. Para trabalhar para Jesus, você precisa de 3 virtudes. Disciplina, disciplina e disciplina. Uma pessoa que se disciplina, ela consegue estar o tempo todo feliz, sorrindo. E aí, como é que tá? Essas pessoas, elas querem fugir de si mesmas, jogando o sorriso para ver se recebe o sorriso de volta para poder esconder-se da consciência, já que as pessoas não veem pensamento. Você imagina se nós fôssemos capazes de ver pensamento, nem até amizade na Terra, nem até relacionamento na Terra. Vamos nos basear em nós mesmos para pensar nisso. Concorda? Mas os espíritos veem, os obsessores veem os bons espíritos. Para nós espírita, a coisa ficou complexa. Não dá para esconder. Quer esconder de quem é maldade?
Os espíritos estão vendo, Deus está vendo. Nós podemos usar isso para qualquer religião. Deus está vendo. A pessoa fala, Deus está tão longe, deixa quieto. Ele vai esquecer. Não. Falar que Deus vai esquecer é um anátema, porque não tem condições. Aquilo que a gente faz, se você for fazer e tiver que ser escondido, no sentido moral, tem alguma coisa errada. Porque não está certo. A gente evita falar as coisas para não ferir os outros, é tudo que os obsessores querem. Não fala a verdade, não, que a pessoa vai ficar machucada. Fala com amor, se for necessário. Peça aos bons espíritos para poder nos elucidar, para ver o estado que a gente está, se a gente pode ajudar. Se a ajuda com energia não vai ser mais vai prejudicar mais do que auxiliar, coisa que a gente tem que pensar. E vem a sabedoria, o estudo, a dedicação, o amor, a vontade de crescer. Ela não pode parar. Não pode. Se nós quisermos, nós teremos a falange dos anjos de Deus a nos auxiliar. E nós vamos cair, vamos pegar os apóstolos. Não eram os mais próximos de Cristo? Qual deles que morreu sem ser morto, assassinado, com grau de crueldade? Só João. Trepassados pela espada, crucificados de cabeça para baixo, 2, pela espada, 2, Paulo foi carregado por uma biga. Você sabe disso, né? Botaram Paulo numa biga romana, amarraram o pé dele e saíram do chão. Aí não morreu a primeira vez, apedrejado e foi. Nenhum deles falou, se eles passaram por isso, como é que a nossa vida deve ser? O que aconteceu com os apóstolos e discípulos do Cristo? Ganharam na loteria? Já que tinha loteria lá em Israel naquela época. Passaram a ser ricos, poderosos, começaram a ser chefe de governo. Para fazer o bem é necessário ser chefe, ter dinheiro? Para fazer o bem é necessário esperar ganhar uma grande fortuna? Para fazer o bem é necessário esperar que Deus nos dê as condições? Começa do lado, começa consigo mesmo. Aí sim a verdade entra nos nossos corações. Aí sim nós vamos entender um pouco mais do Cristo. Mas não, até as nossas conversas aqui nós sabemos, nós temos noção, elas ferem muito. Por que elas ferem? Porque é uma noção de realidade que a gente não está preparado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o Cristo falou, vos mandarei outro Consolador que ficará convosco por toda a eternidade. E o homem não consegue ver, não entende, mas vós vereis e compreendereis. Fala só para os apóstolos. A verdade, ela dói, ela tira as pessoas da comodidade. Ela chama a atenção para as pessoas para a realidade espiritual. Os bons espíritos falam sobre isso. Eu estava no shopping, fazendo o estudo do sexo e destino. Vamos levar a Maria para um plantão e fomos numa cidade longe, fomos lá para o shopping para ler, né? Porque lá tem ar-condicionado, estava quente, e estamos lá lendo, né? Estudando e lendo. O que a gente estuda e lê, quando vê um espírito, começa a conversar comigo e falar assim, você lembra que você fez isso na vida? Você fez isso na vida? Eu falei, sei, por que está falando isso? Não, porque está cheio de gente aqui, eles pararam para poder ouvir a história que você está lendo. Está parado? Mas eles não sabem quem você é. Então aqui nós estamos jogando na sua cabeça, suas memórias, para eles saberem que você é espírito e que você é professor. Que bom. Tá? Terminou aquilo quando vem uma amiga desencarnada espírita, chorando. Chorando. Porque eu falei assim, nossa, será que para fazer essas análises profundas nos estudos devem ser feitas? Porque eu estava lendo aqui, falei, será que eu falo isso nos estudos? Ela chega chorando e fala assim, Thales, fala. Eu passei a minha vida no centro espírita fazendo estudo e agora meus filhos não entenderam o que eu falei. Eu achei que só o fato de eu estar indo para o centro já estava educando. Meus filhos não pensam em doutrina espírita, não pensam no bem, não pensam em se melhorar, me santificaram. Eu não consigo nem chegar perto deles para ajudar. Fala porque eu fui daqueles espíritas que achei que pelo fato de estar no centro e fazer comentários já é o suficiente para eu estar bem. Ela não está mal, não. O que ela quis dizer foi assim, eu me iludi. Ela foram mais de 50 anos trabalhando em centro espírita. Uma das responsáveis por centro espírita, pelos estudos, inclusive do André Luiz. Ela tinha um discurso
me incomodava bastante, que ela falava assim, não, nessa vida, se a gente estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, tá bom demais. Eu falei, mas, meu Deus, como é que uma pessoa fala isso? Porque ela, como ela era da índole dela, não se esforçar muito para ler, para aprender, ela falava aquilo que estava no coração dela. Mas concorda comigo que num tempo de vida, dá para você ler os 5 livros da codificação, e pelo menos os 3 do André Luiz, ou não? Por que, que os espíritos obsessores não querem que a gente leia? Nós vamos encontrar lá a nossa condenação. Nós vamos ser obrigados a olhar para dentro de nós. Você não quer que leia. Então a gente se satisfaz com o que a gente tem. Aí o Emmanuel fala assim no livro, Fonte Viva, ele fala assim, por isso que a nossa evolução é tão lenta, porque nós não nos colocamos à disposição para crescer com Cristo e para olhar para os nossos defeitos. A gente vai levando. E a vida está boa, nós temos comida dentro de casa, temos a família e vamos brigando. Vamos levando. Quando vê a gente desencarna, está quase na mesma situação de antes. O que diferencia é o quanto tempo não vamos ficar no umbral dessa vez. Sabe o que o obsessor falou para mim esses dias? Conversando. Eu tenho vários tipos de obsessor. Tem desde aquele raivoso, desesperado, que nem sabe quem que a gente é, o que a gente faz, e que vai mandando vibração pesada, até nos espíritos bastante intelectualizados, né, que são os bispos do passado, que pelo fato da gente ter deixado a vida de padre vaidoso, não nos perdoa de forma alguma. Então, eles algumas vezes conversam, né, desses vários níveis. Então, os que estão com muita raiva, eles conversam de forma chula mesmo, xingando, falando bobagem. E esse ele já fala assim, com ironia. Ele fala assim, você acha que seu trabalho, esse trabalho de falar essas verdades, vai pegar muita gente? Não, nós vamos trabalhar contra você e contra eles o tempo todo. Não importa se vocês não caírem nas nossas teias, vocês são poucos. Vocês vão desencarnar, vão reencarnar de novo. Os outros vão estar aí. A maioria está fazendo o que a gente quer, o que a gente manda. A gente domina o mundo. Eu tenho que concordar com ele. Tem razão. É verdade. Mas ele deixou bem claro, nós não vamos deixar ficar levando as palavras do Cristo sem perseguição. Isso não vai acontecer. Mas eles não vão seguir, a maioria não vai seguir porque não seguiu até hoje e a evolução está lenta. Olha o que ele chegou a falar. Eles desencarnam, se arrependem porque estão sofrendo, vão para o plano espiritual superior, mas eles são nossos. Porque é só reencarnar de novo, como não tem boa vontade, eles estão nas nossas mãos quando reencarnam de novo. Falou mentira? Não falou. É verdade. É o que a gente tem feito ao longo dos milênios. Eu estou meio bravo comigo, foi um quer tem mais não. Vão lutar. Ah, então quer dizer que é bom missionário? Não. Não. Lutador, esforçado, sim. Cheio de erro, vocês nem têm ideia. Porque para a gente saber os nossos erros, a gente tem que olhar para dentro da gente. Então, se eu contar, você deixar assustado igual psicólogo lá. Nossa, que tanto de defeito. Só 18. Olha que coisa interessante. Só que a doutrina espírita que propicia isso, né, gente? Nós somos carregados. Tamanha a depreciação da moral na Terra, nós somos carregados pelos bons espíritos. Eles nos sustentam, eles nos enchem de luz, eles não nos desamparam. Esse estudo é jamais para dizer não seja bem-humorado no trabalho com Cristo, não seja feliz, não é isso. É que aquele responsável, o humor dele é comedido, a felicidade dele é uma felicidade que não pode ser completa, não tem jeito de você se sentir feliz quando alguém bate na sua casa pelo menos uma vez no mês para pedir comida. Porque aí seria a felicidade do egoísta. E aí é uma coisa inconsistente. Felicidade e egoísmo não são coisas consistentes. Então, Deus nos abençoe. E até mais tarde hoje. Obrigada, Thales. Disponha. Peraí. Nós temos que fazer oração. Não vai embora, não. Aqui, como a gente não está no evangélico, eu não posso, nem no catolicismo, não posso ameaçar com fogo do inferno. Mas a gente que não deixa de ser inferior, a gente ameaça com um brau.
Vem cá, filho, fazer oração. Mestre amado Jesus, agradecemos pelo estudo de hoje. Agradecemos pelas lições que clareiam a nossa visão para os nossos defeitos, para os nossos atos, para as situações que nos envolvem. Depois de tantos séculos, cometendo os mesmos erros, que possamos usar a energia que temos contra nós mesmos, contra o nosso vício, a favor da disciplina, a favor do trabalho no bem, a favor da coragem para nos vencermos. Que nessa luta por melhorarmos, possamos buscar estender um pouquinho dessa luz, pois não temos muito, aos nossos irmãos e irmãs. Seguindo o teu exemplo, praticando a humildade, a caridade e a fé na maior extensão de nossas forças. Obrigado, Mestre. Assim seja. Até mais tarde, gente. Até. Tchau, pessoal.